Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Acertei aqui. Vamos lá. Se os pedestres passarem primeiro. É engraçado, ontem eu me façam companhia aqui. Ontem eu gravei acho que eu tava com a cabeça tão fervilhante, acho que eu gravei um dos podcasts mais nonsense. Não digo nonsense, mas como diria um colega, freestyle, para não dizer que era um delírio. Mas hoje eu vou tentar ser um pouco mais focado, e a ideia basicamente tem a ver com carreira. Tem a ver com carreira. Na verdade tem a ver com muito mais do que isso. Tá? Mas vamos imaginar que o foco, ou o interesse, ou a razão para você assistir isso daqui seja carreira. E aí tem um tema que é muito interessante para mim, que é o seguinte: eu nunca soube muito bem, porque eu também nunca fui de ficar mensurando, nem de, sei lá, e nem de ficar prestando muita atenção no perfil, como as pessoas estão usando. Mas eu tenho a impressão que nos últimos tempos, quem acaba assistindo mais, muitas vezes é gente que está começando a carreira, gente que está estudando. Acho que por várias razões. Acho que em primeiro lugar porque talvez esteja um pouco mais aberta a, sei lá, a questionamentos, porque não está decidindo a carreira, porque tem mais tempo livre, sei lá por quê, né? Por outro lado também, eu sei que quanto mais avançado você está na sua carreira, eu acho que tem muito, acho que é meio da natureza humana não querer fazer marola, entendeu? Não querer, cara, tá andando bem assim, né? Não vou ficar ouvindo coisas que vão questionar XYZ, né? Deixa, vamos tocando o barco. E aí o cara normalmente vai procurar coisas que reforcem ou que, impulsionem aquela determinada linha. Um certo raciocínio inercial, né? Eu já tenho aqui uma certa velocidade, eu já tenho aqui uma certa massa, eu não quero ficar dando agora cavalos de pau e outras coisas parecidas à toa. Curioso, porque isso vai encaixar no que a gente tem a falar hoje. Engraçado porque assim, eu não sou aquele cara que, sei lá, que dá para apresentar para a mamãe e falar: olha, o cara tem uma puta carreira bacana, né? Um histórico linear, bonito, né? O cara começa na faculdade e vai, sei lá, faz carreira acadêmica e vai pegando títulos e vai, né? Aquela coisa crescente. Cara, qualquer profissional de RH, quando pega meu currículo, o cara coça a cabeça. Quer dizer, pelo menos era assim, agora tá mudando. E isso também tem a ver com o que eu tô falando aqui. E o cara fala: meu, o que é isso, né? Por que tantas mudanças? Ou aliás, mesmo agora que eu estava numa boa fase aí procurando emprego, uma das questões era: tá legal, pensando aí no profissional de RH, como eu te ajudo, como é que eu te empacoto, o que você faz, o que você é, né? Aquelas questões que pressupõem, de novo, alguns temas que são, sei lá, identidade, né? Você é um redator até morrer, você é um advogado até morrer, né? Você é um comercial até morrer. Então essas questões para mim sempre foram um pouco embaraçosas, e eu até hoje eu tenho uma certa dificuldade com isso. Mas o meu consolo, não estou querendo contar nenhuma história heróica aqui, mas o meu consolo é que talvez essa minha história meio bizarra seja um pouco sintomática, seja um sinal do que muita gente daqui para frente vai encarar, tá? Ainda mais porque, poxa, meu pai está com 81 anos trabalhando, ele acabou de ter um susto aí com relação à saúde. Ele falou: pô, mas o escritório, as certidões, as pendências, o cara não desliga, ele quer continuar trabalhando. Eu falei: puxa, se com 81 o cara está trabalhando, eu falo: pô, tô com 47, tem mais uns 30 e tantos anos pela frente. Cara, o que eu vou estar fazendo daqui a 30 anos, né? Vocês vão viver 90, talvez 100, sei lá. A minha avó tem 98. O que a gente vai fazer? Vai ser a mesma coisa pro resto da vida, né? Não tem mais aquele papo de: vou ganhar uma grana aos 40 e vou aposentar. Não tem vou aposentar aos 40, cara. Você vai durar mais 50. Você não vai ficar só se divertindo por 50 anos, né? Isso não preenche ninguém. Mas vamos voltar aqui. Então já coloquei algumas questões que são mais ou menos um framework aqui. A primeira delas, que coisa engraçada, o carro da frente, a chapa dele é meu aniversário. Curioso. 17. Curioso, né? Tô falando aqui de idade, aparece ali o ano que eu nasci. Mas então, vou até fazer um parêntese aqui, já que aconteceu essa coincidência. Eu vou colocar
como pressuposto de tudo que eu estou falando aqui, uma noção muito básica e que não é tão nova assim, já tem uns 300, 400 anos. A questão é, causalidade é o cimento do universo. Isso que quem falou foi o Hillman, filósofo. O que eu quero dizer? Tudo é causa e efeito. Tá? A não ser que você acredite em milagres, fique à vontade. Nossa, que engraçado. Palavra do escoteiro, agora tem uma SUV ali cuja placa é o ano do meu aniversário. Pô, isso é um complô cósmico, né? Mas vamos imaginar, cara, que louco isso. Vamos imaginar que vamos abstrair esses complôs cósmicos aqui, mas vamos continuar na questão da causalidade. Eu não vou colocar em xeque aqui religiões, metafísica, você rezar para alguma coisa acontecer, sei lá, isso é, cara, na boa, o mundo é grande, né? Basta, só fica aqui um parêntese: terremotos não escolhem se o México é um país católico, se o Japão não é, tá? Ou sei lá, se a Indonésia é um país muçulmano. Então, só para ponderar um pouquinho, que eu acredito firmemente nessa questão de causalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para ilustrar essa história, vamos pegar entre aspas, um milagrezinho, tá? Uma vez estava lendo sobre um trabalhador social, um desses caras que trabalham com comunidades carentes, e uma das dificuldades que ele tinha com garotos pobres é que na cabeça dos meninos não existia uma noção muito clara de causalidade, de causa e efeito, né? Por quê? Porque ele não conseguia imaginar coisas no futuro, ele vivia num eterno presente, tá? Então aí, para motivar essa garotada, ele falou: cara, qual é o seu ídolo? Aí, sei lá, Michael Jordan. Estou chutando porque acho que é a única coisa que eu consigo pensar no Nintendo Chongas de esporte. É Michael Jordan. Você quer ser o Michael Jordan? Foi, pô, claro, é meu sonho e tal. Mas você pode ser. O moleque falou: nem a pau, nem por milagre. Aí o cara falou: olha, então vamos lá, vou te contar a história do Michael Jordan. Aí ele conta: o Michael Jordan começou a aparecer muito quando ele estava na universidade. Na universidade ele se destacou porque ele era um aluno assim assado e foi visto por não sei quem. Ele entrou na universidade porque ele fez um projeto tal, de inclusão social, não sei aonde. Aí ele foi voltando, entre aspas, voltando a fita, voltando a história do Michael Jordan para trás e mostrando que o fato de ele estar naquela posição milagrosa é um encadeamento causal, absolutamente. Que é lógico, tem sorte, tem acaso, claro que tem, né? Mas não é milagre, né? Não é que o cara ganhou na loteria. Se bem que mesmo para ganhar na loteria você tem que jogar na loteria, que eu não faço. Então ele mostrava assim: ó, tem um encadeamento causal e volta. E na verdade o Michael Jordan, na sua idade, ele, num determinado dia, ele resolveu estudar e resolveu sair de uma escola e para outra. Quer dizer, ele mostrou para um garoto que está numa situação condenada, né, de presente contínuo, um gerúndio existencial. Ele mostrou: olha, cara, o cara já foi como você, só que num determinado momento ele fez uma escolha, ou apareceu uma oportunidade e ele foi atrás da oportunidade. Ele poderia ter continuado como você, mas em um determinado momento, num pequeno passo, numa pequena iniciativa perfeitamente factível, nada miraculosa, esse cara entrou numa outra sequência, num outro encadeamento de eventos e virou o Michael Jordan, tá? Então, eu gosto dessa historinha por duas razões. Primeiro, porque reforça um pouco essa questão de escolhas, né, etc. e tal. E a segunda coisa é que ela pega uma coisa que parece absolutamente inatingível, né, absolutamente exclusiva, né, e mostra que é tudo feito de pequenos passos, tá? Até fazendo um outro paralelo, uma época eu usava no Outlook um pluginzinho que chamava GTD, Getting Things Done. Getting Things Done, né, conseguindo realizar as coisas, é uma metodologia de um americano, e como toda metodologia de um americano, pragmaticíssima, super pragmática, não tem nada muito delirante. E uma das coisas que ele parte do seguinte princípio, acho que isso é muito importante porque a gente está falando aqui, foi: olha, a cabeça da gente tem um defeito de fábrica, a gente é muito ruim para planejar a longo prazo. Esquece, qualquer coisa que é um pouquinho mais distante, cara, você já vira, você vai acender uma vela, tá? Porque você não consegue mais enxergar os passos para chegar até lá, né? Então, por exemplo, se alguém te dá uma tarefa, eu vou chegar para você e dar uma tarefa: meu amigo, é o seguinte, resolva a fome no sertão. Aí você fala: meu,
menos, né? Pelo amor de Deus. Isso é impossível, né? Ou até, dando um exemplo mais concreto, tire todos os outdoors da cidade de São Paulo. Você fala, hã? Não dá, ficou louco. Já é assim há 30, 40, 50, 60 anos. Qualquer foto que você pega de São Paulo no começo do século XX, já tinha outdoor, não dá. Eu estou vivendo numa cidade que não tem outdoor hoje. Eu nem vou questionar o que o Kassab fez, mas o que acontece é o seguinte, essas benditas coisas que parecem ciclópicas, colossais, né? Inatingíveis, um dos segredos para você enfrentar é falar, bom, tá bom, então vamos fazer a conta de trás para frente? Tá legal. Para isso acontecer, vamos dizer, então depende do quê? Depende disso, daquilo. Aí você vai descobrir que, de repente, se você for voltando para trás da historinha, o primeiro passo pode ser pegar o telefone e ligar para um fulano e fazer uma pergunta. É o primeiro passo, né? O primeiro passo pode ser você entrar num site e ver onde é que tem os cursos. O primeiro passo pode ser você tentar descobrir o telefone do cara daquela agência que você trabalha. O primeiro passo pode ser você ir a um evento e deixar a timidez de lado e ir puxar prosa com alguém que você admira. Esses pequenos passos podem ser a porta de abertura para uma coisa gigante, tá? Pode ser a porta de abertura para uma coisa gigante. E eles têm uma vantagem que não só eles são factíveis, como eles não te causam bloqueio, né? Então, tipo, eu falo assim, olha, fala amanhã, eu quero que você fale com Obama. Só, cara, nem a pau, não vou conseguir. Se você quebrar tuc para trás, você vai descobrir, bom, deixa eu descobrir primeiro onde é que fica a embaixada em São Paulo. Aí pronto, já começou. Aí você vai descobrir, aí você vai ligar para sei lá quem, aí esse cara vai dar alguma informação. Você começou, é capaz que esse encadeamento de eventos te leve a algum lugar. Eu estou hoje numa agência, cara, não queria estar em nenhuma outra agência do mundo, estou muito feliz lá. E isso aconteceu porque eu num evento em que eu tinha ido justamente, né, para me abrir, para rever as pessoas e para ver o que estava acontecendo, eu encontrei um amigo, um cara que eu admiro pra caramba, e fui lá conversar. Moral da história, eu tô lá. Se eu não tivesse dado esse pequeno passo, ai não, ele está ocupado, ai não, eu tô atrasado, ai não, quero fazer xixi, sei lá, ai não, tem gente na frente. Se eu não desse esse primeiro passo, cara, já era, tá? Então, vamos ver o que eu já coloquei aqui. A primeira questão é, a gente vai viver pra caramba. Segundo, imaginando que você tenha sonhos gigantescos, esses sonhos talvez não sejam tão impossíveis assim, na medida em que você consegue quebrar, fazer ele de trás para frente, e perceber que ele depende de uma pequena, de pequenos passos que vão tendo outros passos e outros passos e outros passos, né? Se você quiser procurar esse Getting Things Done, procura lá, até ajuda, tem plugin para Outlook, né? Mas é aquela questão de você não cair na armadilha, que é uma armadilha da natureza humana, da percepção humana. É muito difícil escapar dessa coisa do bloqueio, da paralisia, porque você fala, não, isso está muito longe, está muito grande, qualquer coisa que esteja um pouquinho mais distante, você perde a noção de causalidade, tá? Por exemplo, se eu chegar para você e falar, olha, se você continuar fumando, daqui a 20 anos você vai estar um caco, um lixo, você fala, 20 anos é nunca, né? Agora, se eu falar para você, se você fumar, você está fedendo, ops, é engraçado, né? Porque fedendo é muito menos grave do que ficar doente, mas fedendo é alguma coisa que não está longe, está aqui, né? Então faz parte um pouco da natureza humana essa dificuldade, né? Se você continuar jogando, gastando 200 mil horas em gamezinho, cara, daqui a 20 anos teu currículo vai ser um lixo, ou você vai perder espaço para alguém que foi aprender um idioma, para alguém que foi, sei lá, né? Foi ler, né? Então, o complicado dessa história é que tem muita gente capitalizando em cima da tua dispersão, do teu entretenimento vazio, né? Tem muita gente interessada em que você perca tempo. A questão é, o que vale? O interesse dessas pessoas ou o teu, né? Mas voltando aqui para essa questão, de novo, de carreira, tem uma coisa que é importante a gente pensar, é o seguinte: por N razões, e não é só por causa do digital, cara, tem até, sei lá, Viagra, pílula anticoncepcional, Mertiolate, várias coisas que, Band-Aid, várias coisas que influenciam isso, economia, o Java 4, que é a seguinte, aquela história, né, o
cara estudou, trabalhou um pouquinho, aí volta para a carreira acadêmica, faz mestrado e vai crescendo, e vai crescendo. Essa coisa linear, tá, ou você entra numa empresa e fica 30 anos naquela empresa, se aposenta e ganha um relógio de ouro. Cara, isso está começando a ficar tão mosca branca, tão raro, tão impossível, tão não representativo, né? Até para dar um exemplo, um colega brilhante agora, que ele estava conversando comigo, ele foi num TED e falou, cara, eu fiquei com vergonha no TED. Eu falei, pô, por que, cara? Você é inteligente aberta, tá um cara mega articulado, com uma cultura geral fantástica. Você não sabe o que acontece? No crachá das pessoas tinha fulano de tal que era isso, 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 e não isso só em termos de cargo, mas o cara, sei lá, tinha 3 chapéus diferentes na cabeça. Fulano de tal, astronauta, empreendedor e músico. Fulano de tal, diretor de marketing, dono de uma ONG e sei lá o que. Cara, todo mundo ali com um monte de chapéu na cabeça. Aí as pessoas perguntavam, e você? Eu sou publicitário. Só? Né? Então, o que está acontecendo agora no mundo é que, talvez pelo fato da gente ter mais liberdade, talvez pelo fato de você ter mais tempo de vida, talvez pelo fato de, sei lá, você viver numa cidade ou viver em cidades que te oferecem 1000 aberturas, a tua vida está cada vez menos linear. A minha vida é muito pouco linear, não é confortável, mas é bem pouco linear. Isso talvez seja um sintoma. Você provavelmente vai ter que se reinventar a cada 5 anos. E não é reinventar de tipo procurar uma empresa para fazer a mesma coisa. Talvez aquela coisa não exista mais, né? É como, sei lá, o cara que trabalhava num laboratório fotográfico. Ótimo, dá para se aposentar, mas não tem mais laboratório fotográfico, não daquele jeito, né? O cara teve que se reinventar, aprender a questão do digital e comprar outras máquinas. Meu pai tinha um amigo, que aliás faz um tempo que eu não vejo, nem sei se está vivo, que o cara era especializado em consertar máquina de escrever. Máquina de escrever, é que meu pai escreve máquina de escrever. Máquina de escrever, cara. Aí esse cara tem que rezar para as máquinas de escrever morrerem depois dele. Porque se as máquinas de escrever morrerem antes dele, ele não tem o que fazer na vida, né? Então se você falar, eu vou ser o maior especialista em social, tá bom. E quando o social já for carne de vaca? Eu vou ser o maior especialista em digital. E quando tudo for digital, né? E quando de repente, que é o que está acontecendo agora, cara, eu já estou vivenciando isso. Tá? Quando a gente senta lá para analisar um problema, você aborda de uma perspectiva multidisciplinar, né? O dono da agência, o cara tem formação, o diretor de criação, o cara tem formação em economia. Então, isso é meio maluco, porque sai um pouco daquele conforto do linear, né? De você ir acumulando títulos progressivamente, né? Você vai ficando com um salto cada vez mais alto, né? Então não é mais uma questão de salto alto, é uma questão de você ser ágil, de você ser rápido, de você ter uma bagagem que te permita. Falando bagagem, eu vou até fazer uma analogia interessante, e já que a gente estava falando em milagres, né? Eu já ouvi recentemente de 2 ou 3 amigos que foram fazer o caminho de Santiago. São Tiago. Não tem nada a ver com Chile. Santiago é uma rota de peregrinação meio mística e tal, na Espanha. Quer dizer, ele sai da Europa inteira e vai parar num lugar na Espanha. E isso normalmente tem que ser feito a pé, né? Então faz parte. Eu não entendo nada disso, mas os caras me contaram a história, tá legal. Qual é a história? Você faz esse negócio a pé, cara, a pé, e você atravessa regiões com a menor infraestrutura possível. Então, sei lá, se hoje eu for viajar, minha mala vai pesar 20 e tantos quilos, porque eu vou levar necessaire, vou levar 3 coturnos diferentes, não sei quantas calças, 1 milhão de carregadores diferentes, e minha mala vai parecer que eu tenho um defunto ali dentro. Por quê? Porque eu não vou carregar essa coisa nas costas. Eu acho que esse era um mundo profissional antes, entendeu? Você ia montando uma mala gigante, mas hoje, eu acho que a tua carreira está parecendo um pouco um caminho de Santiago. Você tem que gerenciar muito bem o que você vai levar com você, né? O pessoal conta, você tem que levar uma toalha, e já ouvi histórias de gente que no meio da viagem corta a toalha ao meio para ficar menos pesada, gente que quebra o cabo da escova de dente para ficar mais leve, ridículo, não, mas tudo bem. De gente que vai, porque cara, qualquer coisa a mais vai te atrapalhar.
e algumas coisas podem fazer falta, né? Então, levando em conta, né, que hoje vocês aí vão viver mais boas décadas, né, eu coloco essa questão. E aí, né, que bagagem que você quer acumular, né? Que milagre você quer que aconteça, né? O que você está fazendo agora, amanhã, depois, tal, para que isso deixe de ser um milagre e que você dê alguma chance para que as coisas se encadeiem, né? E é engraçado pensar, porque de novo eu volto para aquela hipótese inicial de que eu provavelmente faço mais sentido ou desperto menos rejeição, talvez, sei lá, em quem está começando, em quem é mais novinho, porque o cara está querendo formar, né, sua própria opinião e está ouvindo várias coisas, tal. Em que, curiosamente, quanto mais eu deliro e quanto mais eu viajo aqui, menos chance eu tenho de ser ouvido por pessoas que já estão um pouco mais adiante na carreira. Por quê? Porque simplesmente é lógico, existe também, o cara pode não concordar, pode discordar, pode me achar chato, tal, pode não ter tempo, tem mais o que fazer, mas uma das razões pode ser, cara, tá andando, as coisas estão andando, não faz marola, né? Enquanto existir, sei lá, BV, cara, eu quero continuar ganhando dinheiro com isso. Enquanto der para fazer tal coisa, eu quero continuar dinheiro com, não faz marola, tá? A questão eu vejo isso na própria pele, não adianta ficar torcendo para que, né, as condições externas durem para sempre, porque tem muita coisa fora do seu controle, né? Então, um belo momento, você pode ficar a ver navios, né? Eu lembro que há um tempo, vou passar pertinho agora, há um tempo, acho que quando eu saí do Yahoo, eu fiquei uns 6 meses desempregado, faz parte, e nesse meio tempo eu conheci um pessoal que tinha um trabalho bem legal, era da DBM, eles tinham um trabalho de recolocação profissional, e eu nunca tinha visto isso, nunca tinha passado por isso, mas era muito engraçado, porque eu fui lá uma vez ou outra, algumas vezes, tal, o pessoal bem legal, conheci gente muito boa, mas alguns dos caras que estavam ali eram às vezes executivos de carreira que a empresa demitiu e falou, ó, tá aqui, eu te pago 6 meses de recolocação profissional, ou então o cara investiu do próprio bolso, né, para o cara se recolocar e tal. Mas era uma coisa meio estranha, porque parecia aquelas clínicas de problema de ereção, porque era um bando de homens de meia idade, assim, olhando para baixo, meio deprimido, porque o cara foi durante 20 e tantos anos diretor do não sei do que, o cara foi durante 30 anos VP de não sei do que lá. A hora que a casa cai e o cara tá com 40, 50 anos, e cara, o cara espana, porque ele tem diante dele um desafio gigante. Ele já não é mais novo, talvez o conhecimento dele esteja obsoleto, talvez ele seja visto como um cara muito caro, ele não pensou nesse meio tempo em se reciclar, ele não pensou nesse meio tempo em networking, ele não pensou, ele partiu daquela presunção de que as coisas são sólidas, né? Mas como diz aquele livro do Edmund Wilson, tudo que é sólido desmancha no ar. A gente não pode partir dessa presunção de que o mundo é um útero, né, e vai ficar sustentando a gente. Uma hora o útero te cospe e aí, meu, é com você, né? Então, eu tenho visto isso, até por uma questão de idade, tá? Só para resumir, porque a gente está mais ou menos chegando, isso aqui ficou, era para ser mais curto, mas eu me perco nessas histórias. Só para a gente resumir aqui, resumo da ópera, se é que alguém chegou até esse final e não surtou ainda. A primeira questão é: todos nós vamos viver pra caramba e vamos trabalhar até uma idade bastante avançada. 2, o mercado de trabalho não é mais aquela coisa linear, bacaninha, que você vai fazendo uma carreira e ganhando que nem faixa preta, né? Primeiro dan, segundo dan. Não é mais assim. Em terceiro lugar, para esse tipo de jornada, vale a pena ser bastante criterioso e seletivo o que você vai levar na tua bagagem, tá? Toma cuidado com o que você não vai deixar para trás, né? Acho que outra questão, eu acho que essa talvez seja, sei lá,